Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui a gente fala de carnaval o ano todo. Fazendo o quê? Entrevistando as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quem faz e acontece na Marquês de Sapucaí e no Anhembi. Ao meu lado, como sempre, meu colega Bruno Chateaubriand. Pois é, gente. Mais uma vez um prazer estar com todo mundo hoje para a gente falar de história de samba, história de carnaval. E hoje a gente vai contar a história de um ícone, de um segmento de escola de samba importantíssimo. Vilma Nascimento, nosso cisne da passarela. Nosso cisne na passarela, ícone da Portela, uma das fundadoras da tradição. A gente tem muito para falar hoje, viu, Vilma? Muita história para contar. Muito obrigada de estar aqui conosco, é um prazer recebê-la, viu? Não, eu que agradeço mais uma oportunidade, né? Isso para mim é muito importante, porque eu ainda estou viva e vou ser lembrada. Que Meu Deus, isso, vivíssima! viva! Caramba, tem Olha, muito ainda! Peraí, até vou cortar, Paola, que esse ano, no ensaio técnico da Portela, estava chovendo muito. E aí Vilma estava no chão, dançando. Ela não estava em cima de um tripé, de uma alegoria, de nada. Estava dançando, se divertindo, feliz. E aquilo chamou muita atenção. E esse ano ela recebeu o prêmio de personalidade pelo Estandarte de Ouro, né? Exatamente por ter mostrado ali essa força, esse lugar de representatividade dentro de uma agremiação que é o da porta-bandeira. A porta-bandeira carrega toda a energia ancestral de uma agremiação, carrega no coração todos os seus torcedores, aqueles que já se passaram por uma agremiação. E a Vilma representa muito isso, né, para todas essas meninas que hoje sonham em ser ainda porta-bandeira. Eu não tenho dúvida disso. Então eu começo justamente, Vilma, perguntando de onde vem toda essa força, essa vitalidade para encarar esses ensaios, esses desfiles com chuva, com roupas pesadas, um dia, 2 dias, ano que passa. Como que é isso? De onde vem toda essa Olha, força? eu acho que é a bateria. Então ela não gosta, ela já revela que talvez ela não goste da porta-bandeira vir na frente, atrás da comissão mas de eu não frente. tenho dúvida, a gente já vai chegar aí. Mas primeiro eu quero saber, aonde olha, está eu não- essa receitinha Eu não dessa posso- energia Eu toda? não posso escutar uma bateria, que aquilo mexe comigo, isso desde os meus 7 anos. Foi quando eu comecei. Então, eu quando escuto uma bateria, um ano que eu não saí na Portela, eu saí na ilha, mas eu vinha homenageando a Portela. Eu não fui a porta-bandeira oficial da ilha. Então, eles me perguntaram, o Beto, que era o presidente, me perguntou aonde que eu queria vir. Eu digo, lógico que é na frente da bateria. Ele é ali que você vai. Então, quando a bateria, o pessoal, o diretor de bateria, me viu eu vestida ali, eles ficaram olhando, porque eles não estavam acostumados com isso. Aí ficaram me olhando assim com uma cara esquisita, sabe? Que eu fiquei assim meia receosa, que eu já estava receosa de na avenida quando eu entrasse, eu tinha deixado a Portela, de ser vaiada. Eu estava muito nervosa, estava tensa. Aí eu cheguei perto, mas eu tinha um costume. Eu levava 1 litro, uma garrafa de uísque para a avenida. Ah, Eu não bebia, mas eu levava uma garrafa de uísque, tomava uma dose na hora do esquenta, antes do esquenta. Eu tomava uma dose e dava uma dose ao Benício, que era o seu que mestre era Sala. para esquentar, né? Aí eu tomei a dosezinha, dei o Benício, parei a garrafa, dei para a bateria. Ah, quando eu dei, porque isso eu fazia na Portela. Aí, quando eu dei, eles, ih, a tia é legal. Olha isso. Aí, a tia é legal. Eu digo, vamos embora, bateria. Eu dei o grito de guerra ali na concentração. Uau. Aí ele, vambora! Aí começou aquela bateria, eu me arrepiei toda, que eu já tinha dado ali na concentração, fizeram fila. Eu dei mais de 200 autógrafos ali. O E você pessoal estava da preocupada se ia escola ser vaiada, é isso mesmo? estava com o público, né? Eu disse, não sei qual é a aceitação que vai ter. Naquela época era muito assim restrito, né? Agora, sabe uma curiosidade que eu tenho, Paula? Porque a energia que carrega um pavilhão, ela é muito forte, né? Uma porta-bandeira, como É a Vilma isso. sabe disso, a força É. de um pavilhão. Quantos pavilhões você tem guardados em casa que você já desfilou?
Eu não tenho muito, não, porque da Portela eu só guardei o último ano que eu saí. Que foi do centenário? Não, do centenário tá lá. Aí até dei pro Bernard, Pro seu neto. Seu neto. dei para ele. Mas eu guardei do último ano que eu saí na Portela Bandeira, mas fiquei sem ela, porque a Daniele passou a sair na Portela e a bandeira que ela estava ensaiando foi para fazer a outra. Então, eu emprestei a minha para ela dançar. Ela deixou no carro, né? Ficava dentro do carro. Roubaram o carro, roubaram a bandeira. Nossa, que loucura. Aí eu fiz um apelo, mas não me devolveram nada, a bandeira. Gente, vamos refazer esse apelo. Foi Onde de 79, parar isso me essa bandeira faz... de 79, que foi a última que a dona Vilma usou na passarela. Não, a última que ela usou, Paula... Na até... Portela. Na Portela. Não, mas a última que ela usou, até é interessante a gente salientar isso. Ano passado, a Portela comemorou seu centenário, né, no Isso. Carnaval de 2023. 23. E a Vilma, ela desfilou vestida de porta-bandeira. Bandeira, E aí, justamente. inclusive, um colega meu do Estandarte De de Ouro... cisne, né? de cisne, o Felipe Ferreira, ele falou, Vilma é uma força da natureza, isso não é possível. Ela vestida de porta-bandeira vindo ali, que é uma roupa muito pesada. E com a minha idade, né? Não, e principalmente, não só com a sua idade, mas porque uma roupa de porta-bandeira, ela é muito pesada. As roupas competitivas, elas chegam a pesar 40 quilos, né? Então, são roupas E pesadíssimas. quando chove? É. Mais Pior ainda, né? ainda. Mas esse ano choveu no Não. ensaio técnico e você tava que tava. Mas eu tava leve, né? Com roupa leve, né? E aí o Parecia que eu tava vestida de águia. As asas... Aí é a energia Eu ancestral, tudo isso adorava. vem nesse momento. Olha, quando o vento batia assim, eu só... Foi muito bom, foi gostoso. Bruno, deixa eu retomar esse assunto que ela falou da Sim. questão da bateria, que foi uma coisa que a gente começou aqui na nossa conversa e parou. Hoje a gente vê na dinâmica dos desfiles, basicamente, uma métrica instituída nesses quesitos, nos segmentos. A gente vê a comissão de frente, na sequência da comissão de frente o casal, as alegorias e assim sucessivamente. Você trouxe justamente essa colocação que o seu lugar ali do coração preferido é a frente da bateria, que era um lugar que a gente via muito as portas-bandeiras. Mas isso mudou, né, Vilma? Como que você enxerga isso? Você acha que tem uma dinâmica diferente na apresentação da porta-bandeira, essa colocação? Quando ela está na frente da bateria, tem algo diferente? Lógico, porque agora é tudo passo marcado. O casal, agora a gente olha na avenida e vê tudo igual. É porque eles vêm coreografados, né? Você tá falando. É tudo aquilo assim. E depende da saída, para eles entrarem para ser julgado, depende da saída Da entrada do samba. Não, e a saída Da comissão de da frente. comissão Da de comissão, carnaval e aquele carro imenso na frente. O Muitas elemento vezes os alegórico, tripés, os os elementos tripés. cenográficos que usam uma na coisa comissão de frente. esquisita, né? E quando não é isso, aí tem carnavalesco que bota na comissão de frente aqueles carros cheios d'água e a porta-bandeira parece que, sei lá, acho que eles pensam que porta-bandeira vai dançar, é uma sereia, vai dançar dentro d'água, sabe? Então, isso é ridículo. Você já passou por algum problema nesse sentido? Não. Comigo nunca aconteceu, nem se eu saio hoje de porta-bandeira, não ia acontecer. Porque eu brigo e não deixo. Não tem carnavalesco que vai fazer eu vir assim. Mas você sabe uma coisa interessante, Paula, pra gente... Quando a gente pega as memórias de como foi construída essa identidade de porta-bandeira, a Vilma ajudou a construir muito dessa trajetória que a gente hoje vê percorrendo na Marquês de Sim. Sapucaí, principalmente. O Talabarte, por exemplo, é um lugar importantíssimo de uma porta-bandeira. Quando uma porta-bandeira se aposenta, aquele copinho que ela apoia, que ela coloca o mastro dentro, as porta-bandeiras colocam, eu vou pendurar meu Talabarte, né? Que é como se fosse pendurar a chuteira. Mas quem criou o Talabarte? Vilma Nascimento, que trouxe o Talabarte. Conta essa história pra gente, como é que foi a criação do Talabarte? Não tinha Talabarte. A gente botava na cintura. Eu, muitas vezes, saí na avenida sangrando. Mesmo com roupa, mas ia esfregando, ficava em carne viva.
Eu digo, não é possível, eu saía cheio de dor. Eu digo, não é possível isso. Isso só foi 1 ano. Eu digo, não é possível isso. Não foi 1 ano, foi 2. Aí eu digo, não é possível. Eu passei, porque a bandeira não era julgado o casal de mestre e porta-bandeira, era julgado a bandeira. O primeiro ano que eu saí, foi a bandeira que foi julgada. A gente tirava, suspendia, dava para o jurado, eles examinavam a bandeira toda. A confecção. Os bordados, a fazenda, tudo ia mais bonita. E quem fazia a bandeira da Portela era a mulher do Haroldo Bonifácio, jornalista. Ela é que fazia. Então, o primeiro ano foi beleza, eu botei lá, mas depois eu disse, meu Deus do céu. Aí passei a fazer a bandeira no Arnaldo das Faixas. Sim. A primeira porta-bandeira que fez bandeira com o Arnaldo fui eu. Aí ele e disse, não, Vilma, eu não sei fazer, porque ele fazia faixa para remomo, Claro. essas coisas. Eu não sei fazer isso. Eu digo, não, você sabe, olha, não tem essa faixa aqui? É isso que você tem que fazer. Agora, você cria uma coisa para mim botar o mastro. O mastro. Aí ele disse, como que eu vou fazer isso, viu? Eu digo, se vira. Ainda falei para ele, se vira. Ele, é assim? É. Tanto é que eu tenho uma miniatura de uma bandeira pequena que ele me prestou uma homenagem, que eu fui a primeira e me deu. Aí ele fez o talabarte e fez um copinho. Aí, quando me entregou, eu digo, é isso. Ele tirou a medida minha, tudo bonitinho, fez. Fui para a avenida com isso. Aí, porque antes disso, 1 ano antes de fazer, eu criei... Não sabe criança quando nasce? Que o umbigo, o nome a gente dava de coeiro. Uhum, sim. Aquilo para proteger o umbigo. Então, eu fiz. Minha irmã é que fez, eu disse a ela como queria, que quem fazia minhas roupas era eu, ela é que cozinha e eu bordava, e minha família. Aí ela foi, eu disse para ela, Nilza, faz um coeiro aí e acolchoa com algodão e passa na máquina. Ela, tá bom. Aí ela fez. Então, eu saí 1 ano com aquele coeiro. Também não me machucou. Aí, no ano seguinte, o Arnaldo já fez isso. Que o primeiro ano eu saí toda ensanguentada, né? Aí, tudo bem. Então, isso eu também botei para as portas-bandeira desfilar melhor. É interessante quando você puxa e traz esse tipo de história, é que a gente vê a evolução desse processo, porque o talabarte no início, ele era atravessado, né? Era atravessado e ficava pendurado. Porque dá mais segurança. Porque esse na cintura, você pode ver que às vezes as porta-bandeira tá puxando. Tá puxando, sai. trazendo para frente. Vai né? lá para lá, bandeira vai para lá, bandeira vai para trás. Então, ficam rodando com a bandeira, rodando atrás. Que eu acho que o símbolo que nós... As porta-bandeira, para mim, é uma rainha. Sim, a gente não tem dúvida, a gente está de frente a uma, de todo jeito. Eu, quando eu entrava na avenida, eu digo, eu sou uma rainha da Portela. Por quê? Eu carregava o símbolo maior da escola, que era a bandeira. Então, eu me sentia orgulhosa daquilo. Então, a bandeira, você vê no mastro, no hino nacional, essas coisas, a bandeira está em pé, sem caída. Não está atrás. Claro. E agora a gente vê porta-bandeira rodando com a bandeira para trás. Aí pega a bandeira, roda assim. Tá uma palhaçada, sabe? Tá uma palhaçada. O que... vai, pergunta, vai. Será que é a mesma pergunta? Eu acho. Você falou o que? A minha também começava com o quê? Porque na sua visão, o que está diferente que não poderia estar dessa dança ancestral, dessa dança originária, essa que você carregava? O que a gente tem agora que não poderia, eventualmente, na sua leitura ter? Eu já não queria mais falar, sabe, sobre essas coisas. Mas hoje você pode falar tudo. Hoje, como eu amo vocês. Aqui é sem julgamento, tá? A nossa proposta é sem julgamento. A gente não julga a nossa opinião, a sua opinião, a gente coloca o que a gente acha.
E eu deixo a minha opinião para quem quiser aceitar. Quem não quiser, faça o que quiser, conforme estão fazendo. Problema de quem? Mas é importante a gente ouvir e deixar essa memória registrada. Claro. O que você, Vilma Nascimento, considera importantíssimo para representar a coisa mais bonita da dança de uma porta-bandeira hoje em dia e o que você menos gosta? Olha, é engraçado. As portas-bandeiras têm que botar na cabeça que não precisa de muita coisa, é fácil. Em primeiro lugar, tem que gostar do que está fazendo. Segundo lugar, tem que amar a sua agremiação que está representando. Então, a porta-bandeira, eu não sou contra que crie, não, porque senão vai ficar aquilo a mesma coisa. Tem que criar, mas dentro das tradições. Não é uma porta-bandeira, tá dançando, levantar a perna feito bailarina. Porta-bandeira não tira o pé do chão. Não é rodar com a bandeira aqui para mostrar a cara. Quem tem que aparecer é a bandeira da escola. Então, ela tem que ficar erguida para ela ficar esticada. Não ficar atrás enrolando, que muitas até enrolam na cabeça e tudo. A porta-bandeira está fazendo uns passos esquisitos. Tem umas que está quicando. Tem porta-bandeira que diz, me inspirei, foi em fulano, em cicrano. Eu me inspirei, eu comecei por não vendo ninguém. Eu mesmo já sabia, comecei fazendo, agora me inspirei em fulano e cicrano. Pô, se inspirou em alguém, já tem uma base. Não nasceu aquilo sabendo. Na minha época, não tinha televisão, não tinha nada. Eu não podia me inspirar em ninguém. Eu comecei com 7 anos. Então, não tinha inspiração, não tinha televisão, só tinha jornal. Eu vou querer saber dessa sua origem aos 7 anos, mas antes eu quero uma opinião sua, até para a gente concluir isso que a gente está falando, porque hoje a gente tem a figura também dos ensaiadores para as portas-bandeiras. Então, é o que eu estou indo lá. Então, elas estão fazendo um espaço e está tudo igual, porque tem pessoas que não é do samba, pessoas que é de outra profissão ensinando. Então, pensa, eu nunca fiz balé. Eu trabalhava em boate, televisão, teatro, trabalhei tempos com Carlos Machado, eu e Benício, depois eu passei com a Jupira e suas cabrochas, mas eu nunca aprendi balé. Vilma, é interessante quando você puxa esse assunto, porque quando a gente fala dos ensaiadores, que o mestre Manuel Dionísio chama de ensaiador, o coreógrafo, eu acho muito interessante. Coreógrafo. Porque as pessoas, quando vêm de fora, elas imaginam muito que a escola de samba existe por conta do desfile. E ao contrário, o desfile só existe porque existem as escolas de samba. Justamente. E a escola de samba, ela tem uma vida independente ao longo de um ano. O desfile é o fim de um processo. É um momento. É um momento importante. Isso e mesmo. essa vivência ao longo do ano é que traz exatamente o entendimento para a pessoa saber o que é a dança de um casal. E o que eu sinto hoje de forma muito intensa os casais, eles dançam de uma forma na quadra, que muitas vezes me encanta, porque é muito livre, é uma dança intuitiva, livre. E na avenida ela vem a dança que ela tá presa ao modelo de espetáculo. E agora, aí vem a pergunta, por que aquele casal que dança bem, na avenida perde pontos, não ganham? Por quê? Porque na avenida não faz aquilo que faz na quadra. Então, não adianta jurados ir na quadra para julgar depois na avenida. E outra coisa, não está sendo julgado o que o casal faz. Está sendo julgado o que o jurado quer que seja. Vilma, nessa sua ótica eu lhe pergunto, então, que mudanças que a gente precisa ver no quesito, assim, a curtíssimo prazo, sobre essa sua visão?
Eu acho que tinha que acabar esse negócio de passo marcado, horário. Ó, é 5 minutos, é 2 minutos, tudo bem. Vai fazer ali o casal o que sabe fazer. Agora diz, não, tem que ser no horário. Eu nunca tinha. O horário, você diz, é na virada do cronometrado, samba, na virada né? do No samba. tambo. Na virada tem que ser dentro do samba, naquele pedaço do samba. Eu nunca dancei assim. Eu dançava o samba todo. Então, conforme cantava, eu dançava. Eu e Benício. A gente tinha o Ari também, que foi meu mestre de sala. O Julinho, na época, quem dançou comigo também não era passo marcado. Depois é que passou. Agora ele tá só passo marcado, aquele negócio todo. Mas ele, para mim, é o melhor que tem. Me desculpe os outros mestres de sala, mas eu falo e falo para eles mesmo. O Julinho é de uma elegância. É isso que tem que ter no mestre-sala, a elegância, proteger a porta-bandeira. Então, a porta-bandeira tem que estar livre também. Claro. Tem que criar. Eu criava. E, pelo olhar, o Benício me entendia. E eu entendi o Benício. A dança era muito mais intuitiva, né, Vilma? Lógico. Muito mais. E a aí, troca era muito mais, Era mais bonita. sincera, né? Mais emocionante. É porque agora, a gente até para contextualizar, quem não conhece tanto esse setor de avaliação de casal de mestre-sala e porta-bandeira, os casais, eles executam exatamente as mesmas coreografias em 4 pontos da avenida, né? Que ano que vem voltam a ser 4 pontos no próximo ciclo, que esse ano eram só 3. Então, é idêntico. Então, é tudo marcado. Uma coisa que eu estou achando um absurdo. Teve uma pessoa que foi até do Dionísio lá, do projeto dele, que ele estava entrevistando na avenida, aí ele dizendo da Daniele. Daniele, deixa eu só fazer a vírgula. Daniele Nascimento, filha da Vilma, que carrega todo esse legado de porta-bandeira. Aliás, é uma família que a gente vai tocar aqui. São 4 gerações como porta-bandeira. Mas a Daniele, filha da Vilma, que já foi porta-bandeira da Tuiuti, de uma série de agremiações da tradição, né? Não teve as aulas com a mãe. Foi quase que uma autodidata, mas vírgula feita, ela retoma. Me via eu dançar, que ela desde pequenininha ela me acompanhava. Mas eu nunca ensinei, porque eu dizia para ela, você tem que ser você, não Vilma Nascimento. Sim, e é muito interessante quando vocês tocam nisso, a Paola trouxe essa contextualização, Vilma. É interessante porque a cultura de casal de mestre-sala e porta-bandeira, ela é muito parecida com a cultura de terreiro, né? Ela passa de pai para filho e não tem registros tão técnicos dentro de um livro. Aí. E às vezes a gente observa que tem gente querendo engessar isso e não pode ser engessado, porque exatamente se respeita a energia individual de cada casal naquele momento, né? É o Tão que eu bonito. estava falando. Sim. Desse que é lá do Dionísio, do projeto. Aí ele estava comentando, dizendo, ela errou porque se rodar para um lado 10 vezes, digamos, 5 vezes, quando rodar para o outro tem que ser também a mesma quantidade. Isso nunca existiu. Sabe por quê? Porque tem o mestre de sala. Se o mestre de sala esticar a mão para pedir a porta-bandeira, ela tem que parar de rodar e ir lá, porque senão ele vai ficar assim. Então, não completou aquelas rodadas, como é que fica? Ou então deixa ele com a mão esticada e até completar. Pô, isso é um absurdo. Ele, me desculpe, essa pessoa que foi entrevistada, mas ele é burro. Me desculpe, porque ele quer criar uma coisa que não existe. Mas vamos falar de outro legado seu muito importante, a construção do Sambódromo, que esse ano completou 40 anos. Você teve uma grande participação ali dentro desse setor. Você foi ouvida, você foi lá atrás também. Conta pra gente. E se a gente tem arquibancadas hoje, também tem uma grande responsável por isso, né? Isso tá difícil, sabe? Tem como provar, tem... mesmo, mas
as pessoas, não sei, não acreditam. Não, mas a gente pode contar aqui para uma nova geração toda que está assistindo. Eu já tinha As prometido não arquibancadas. falar Não, mas mais. aqui a gente retoma. Um Entendeu? assunto, Mas outro hoje eu assunto. vou falar. As arquibancadas até então, gente, não eram fixas. Isso a gente não está falando do sambódromo, ainda está falando num período anterior a isso. Certo, Até Vilma? 1983. Não era fixo e teve um grande legado da Vilma também nesse sentido. E aí teve dedo de muita gente, a história é sua. Porque eu e meu marido, o Mazinho, filho de Natal, conhecemos várias pessoas da sociedade. Beck Clabin, levamos para Portela, o doutor Pedro Valente, cirurgião plástico, que ele era do Vasco. Foi médico do Vasco, até dirigiu o Vasco também. Ficou amigo nosso. E conhecemos também pessoas que eram amigo era o braço direito de Brizola, que foi amigo nosso também. Eu frequentava a casa deles, eles frequentavam a minha casa. Beck Clabin ia lá na Serrinha, na minha casa. E era tudo assim. E eu ia lá em Ipanema, na casa dela. Ela me levava no quarto dela, era tudo assim. Então, conhecemos Brizola também. E o Pedro Valente também era um dos homens do Brizola, amigo do Brizola. Aí falamos com Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, pede o Brizola para fazer um desfile fixo, num lugar certo. Uma estrutura porque fixa. todo ano tem aquela bagunça de botar arquibancada, tirar arquibancada, porque era um meio de também ganharem, né? Aí fala com o Brizola para fazer isso, porque a gente não sabia, faltava um mês para carnaval, a gente não sabia se ia desfilar na Presidente Vargas, ou na Rio Branco, ou da Candelária, a gente não sabia. Ou lá mesmo, onde que ia montar as arquibancadas. Aí o Pedro Valente, nada. E a gente em cima dele. Pedro Valente, pelo amor de Deus, havia isso. Tem o depoimento dele, que quando ele morreu, ele deixou o depoimento dele, teve lá no Vasco, fez homenagem a ele, os filhos dele veio dos Estados Unidos, como vem, desfila na Portela, que é amigo nosso, que eu vi nascer. Eles fizeram lá e mostraram o vídeo, tudo, a vida dele, ele falando que era Portela por causa de mim e de Mazinho, e que era Vasco. Então ele contou, já estava de saco cheio de Mazinho e Vilma me pedir para fazer uma passarela fixa ao Brizola. Eu pedi ao Brizola, o Brizola pediu ao Darcy, mandou o Darcy ver um lugar fixo, ou lá onde que é a passarela, ou em outro lugar. O Darcy foi ver ali, fez ali. E quem deu o dinheiro foi o Alencar, que ele que era o prefeito da cidade. Então, ele que deu o dinheiro para fazer a passarela. Foi feita. E no mesmo ano que foi feita, o desfile das escolas de samba agariou muito fundo que deu para pagar a passarela e ainda sobrar dinheiro. Olha só. Entendeu? Entendidíssimo. Então tem gravado isso. Aí o pessoal diz, não, Darcy, foi Brizola. E nós é que pedimos a ele. E tenho como provar isso. Muito bem. Quem quiser saber, a Liga, quem quiser. Até o capitão Guimarães já deu uma entrevista também falando sobre a avenida, né? E que pagou tudo no primeiro ano, mas ele não sabia desses detalhes, que fui eu e o Mazinho que pedimos. História viva, Bruno. E o Mazinho, quem também botou horário na vida, que você sabe que acabava meio-dia, 2 horas. Quem botou tudo certinho foi o meu marido, o Mazinho, que botaram, ele trabalhava na Rio Tour, aí botaram ele para fazer a concentração. Ele botou uma equipe muito boa, pessoas do samba, só pessoas do samba, muito boa,
que ia apanhar as escolas lá embaixo e trazia, porque eles ficavam lá embaixo para não entrar no horário, para a última desfilar com o sol quente. Olha. Era assim. Era a tática. Dava até banquete no meio da avenida, com os camarões grandes, aquelas coisas todas, para atrasar. Meu marido recebeu até ofertas que era para atrasar. Ele, não, aqui é meu trabalho. Olha. Aí a pessoa ainda disse para ele, pô, você é honesto mesmo. Ele, não é honesto, é meu trabalho, eu ganho para fazer É isso. que era a tática de uma época, né? Que para atrasar e para o sambista daquela agremiação ficar mais cansado. Era guerrilha, né? Provocar Não, e as cansaço, luzes da alegoria, essas coisas não funcionavam Não, com som. certeza. Agora, você falou muito do Mazinho, então eu quero voltar um pouquinho no passado, tô sendo um pouquinho sutil. Com 7 anos, você começou de porta-estandarte no bloco, virou porta-bandeira. Aos 16 anos, você começa as apresentações na boate Night and Day, levada pelo Carlos Machado. Antes de 16 anos. Antes ainda? Foi, eu não Eu quero podia. tocar nesse assunto só porque o Mazinho tem uma história, ex-marido, né, de Vilma tem toda uma história com isso, e eu quero que ela conte essa história, porque ela é bastante pitoresca, acho que tem uma nova geração que ainda não sabe. Mas, gente, tá muita coisa no meu livro, né? Sala é porta-bandeira, o marketing é essencialmente nosso. Deve ter te dado uma colinha aí e umas matérias que eu escrevi da Vilma. Então, só pegar o livro que tem. Conta, Vilma. Olha, eu fui trabalhar com 13 para 14 anos, por aí assim. Nem conhecia o Mazinho. Eu era noiva. Eu estava até com essa idade, depois, com 14 anos, eu já estava com o enxoval pronto para casar. Mas eu, como sempre, gostei de dançar. Eu ganhei concurso de tango, de tudo, que eu dançava muito. Aí fui trabalhar com o Carlos Machado, não podia, ele que ficou responsável por mim. Eu e Benício fomos trabalhar. Eu dançava com a bandeira da Portela. Aí tem um dia que eu tô lá dançando. Que alguém fica sabendo, a gente está falando de Natal, então o presidente da Portela fica sabendo que uma determinada porta-bandeira, artista, está se apresentando na boate Night and Day com a bandeira da Portela, sem ter a devida autorização, segundo ele. Justamente. Eis que ele vai lá estavam com que intuito? Eles estavam procurando a bandeira e não sabiam onde que estava. Ele descobriu que estava lá, né? Dançando com eu dançando. Aí, quando ele ficou assim, em pé, eu dançando. Mas ele foi lá para quê? Ele foi para tirar a bandeira. A bandeira. Quando eu tô dançando, ele ia entrar para arrancar a bandeira de mim. Mas ele viu eu dançando, ele parou. Aí parou, esperou eu acabar de dançar. Quando eu acabei de dançar, eu fui para subir as escadas para ir para o camarim tirar a fantasia. Aí, no meio do caminho da escada, eu escuto aquilo, ô garota, ô menina. Aí eu olhei assim, quem te deu essa bandeira? Eu digo, sei lá, pergunta a Carlos Machado. Aí ele, olha, você vai sair na Portela. Eu digo, é ruim, hein? Vou sair na União de Varlobo, que é a minha escola. Fui tirar a roupa, tirei. Aí a bandeira, ele entrou em contato com o Carlos Machado, conversou, deixou a bandeira lá. Eu continuei. Depois de 2 anos, eu encontro com o filho dele, que eu já encontrava com o filho dele. Nisso, eu tinha desmanchado o meu noivado por causa de baile. Que ele disse, sou eu ou o baile? Eu digo, o baile. Tem 15 dias, não precisa nem 15 dias, que eu gosto. Eu e o Jorginho Parleme, você conheceu, né? A gente dançava, meu marido tinha orgulho. Ele dizia, dançando. Aí mostrava todo mundo, era muito bonito a minha dança com o Jorginho. Aí ele foi, eu já o conhecia porque tinha o bonde, eu andava no bonde, mas empanhava o bonde andando. Ficava aquelas lorotas, né? Eu não dava confiança, passou. Depois de 2 anos, no trem, aí eu já morava em Oswaldo Cruz, eu passo de madrugada, 5 horas da manhã, eu dentro do trem para soltar em Oswaldo Cruz, para ir para casa, depois da boate. Aí, ele está no trem. Aí ele segurou a porta para mim não descer. E, eu quero te namorar. Eu digo,
Deixa eu sair daqui do trem, eu tenho que... Não importa, ele... Não. Aí eu consegui, mas ele passou a me seguir. Aí foi perto da minha casa, esperando que ele andava de bicicleta. Naquela época, muito. Aí fiquei namorando ele. Aí, com 15 dias, ele disse para mim, vou te levar lá em casa para você conhecer meus pais. Eu digo, tá bom. Aí fui. Chegou lá, eu olho para aquele homem sem braço. Assim, eu digo, ué, eu conheço esse homem, não sei de onde. E ele, ué, eu conheço essa menina. Da onde, hein? Aí ficamos, aí lembramos que é de lá. Aí ele disse, agora tu vai sair na Portela. Eu digo, não. Quem era o sogro, só se a história não ficou muito clara, né? O próprio Natal, que foi quem tentou ir lá na Night dele resgatar a bandeira. Olha como é o destino. Como é que é? Depois de 2 anos. Aí ele virou, agora você vai sair na Portela. Eu digo, não, ainda vou sair na União de Valor. Passei a frequentar a Portela em 54, 55. Passei a frequentar a Portela, namorando o Mazinho, ajudava na ala, que ele saía na ala dos Impossíveis, com Candeia, Valdir 59, essa turma toda. Aí eu ajudava, porque a primeira pessoa em escola de samba a usar peruca de cabelo fui eu. Porque era cinzal, aquilo feio, horrível. Mas eu, como trabalhava na boate, eu sabia do FISP. Então, era feito, eu fui lá, fiz a minha, o primeiro ano da Portela. Aí, a ala dos Impossíveis também passou a fazer, tudo bonitinho, orientava. Aí, quando chegou em 57, o Benício no Império. Aí, quando chegou em 57, seu Natal disse, ô Ilma, que ele trocava os nomes, né? O meu era Ilma, do Benício era Domício. Aí ele, ô Ilma, eu digo, o que é, seu Natal? Você agora não se manda, nem Mazinho manda em você. Eu ainda estava solteira. Você vai sair na Portela. Aí eu digo, tá bom, mas eu vou sair de segunda. Porque a primeira já tem era a primeira, Dodô. a Dodô. Aí ele disse, não, você vai sair de primeira. Que é isso? Eu, então, vou te chamar para lá para você sair de segunda, dançando conforme você... Digo, seu Natal, não me interessa, só sai se for de segunda. Aí ele concordou. A Dodô soube que eu ia sair de segunda. Aí ela foi muito humilde mesmo, que ela era humilde. Aí ela me chamou, Vilma, é verdade que você vai sair de segunda? Eu digo, Dodô, você é a primeira. Aí ela disse, não, eu não quero passar vergonha, você vai ser a primeira, eu vou ser tua segunda. Olha. Muito bonito o gesto dela. E aí começa toda a história. Eu não fiquei do orgulhosa. Cisne da passarela. Eu não fiquei orgulhosa porque ela falou isso, não. Eu achei aquilo, ela para mim cresceu muito nisso. Aí eu passei a ser a primeira, ela a segunda. Também ela ficou pouco tempo, que como antes dela, ela não foi a primeira a sair na Portela de primeira porta-bandeira. Isso que falam é mito. Uhum. Ela não foi. Teve a Edna, mulher do Jefferson, que ele era do Império. Tem o meu neto, tem ela com a Ari, antes da Dodô, antes de mim, dançando. Tem a Dagmar do Surdo, dançou de porta-bandeira. Teve até um gay de porta-bandeira, que eu ainda já namorava o Mazinho, e eu que descobri que ele era gay. Porque eu estava acostumada na boate, eu conhecia, né? Muito bom. Eu sou a rainha dos gays, eu adoro mesmo, gosto mesmo, sou amiga, sou mesmo. Porque eles, quando são amigos, é amigo. Agora, quando é inimigo, sai de baixo. E quando a gente... Eu já conheço tudo. Né? Olha, as melhores amizades que eu tive foi gay. Mas nisso eu lhe mulher, eu uma não coisa. era muito amiga, não, porque a mulher quer a desgraça da outra. Não. A mulher não sabe o poder que tem. Todas se ajuntassem, as porta-bandeiras, se todas ajuntassem
ia ser uma maravilha, ninguém ia aguentar, mas não, uma quer o lugar da outra, e ficam fazendo fofoca, é muito triste. Gente, isso aqui dá um recorte de meme, Olha. Vilma. No que você fez agora, dava pra virar meme. Na internet dá um recorte Vilma, perfeito. Tomara que entre todo mundo para me ganhar um dinheiro. E agora eu lhe pergunto, nesses desfiles todos, nessa sua história toda, tem aquele desfile mais marcante, o inesquecível, aquela sua história de avenida que... Teve muitos. Teve uns 2. Teve um que foi quando eu saí na ilha. Quando eu saí na ilha, que eu botei o pé na avenida, eu só vi a manchete, distribuiu 200 pôster meu, grande, enorme, na avenida. E aí, quando eu vi os lenços brancos na avenida e gritando meu nome, aquilo me chocou, que me botou eu para baixo. Para baixo? Foi. Me botou para baixo de emoção. De emoção. De emoção. Aí eu respirei fundo, me benzi. Eu digo, gente, eu não posso, eu tenho até a ilha. Aqui agora o momento é da ilha. Então vou. Aí botei o pé, me benzi, botei o pé, dei a minha corridinha que eu dou quando eu entro na avenida, que já tentaram fazer, mas não conseguiram. Aí eu dei aquela corridinha, fui para o público, aí veio abaixo. Aí aquilo... Você sabe, Paula, até ela contando as histórias aqui, isso é uma coisa muito bonita do que representa uma escola de samba, a identidade de uma escola de samba. É o respeito aos mais velhos, né? Isso. A velha guarda, aos mais velhos contando suas histórias. E aí, diversos componentes de uma agremiação ouvindo as histórias dos mais velhos. Então, a escola de samba, ela ensina muito nesse lugar sobre a identidade de regiões da nossa cidade. Né? Então, a Vilma está contando especificamente histórias vividas e passagens que ela teve ao longo da vida dela naquela região das escolas de samba que ela pertenceu. Então, é muito interessante. Então, ouvindo isso, eu venho observando muito isso, para onde a gente está caminhando, né? Em diversos setores aí. E a escola de samba, ela tem esse lugar importantíssimo de ensinamento, de respeito aos mais velhos, respeito às tradições, respeito a entender a identidade de quem somos dentro daquele lugar, né? E aí, Vilma, eu queria muito que nesse arremate da nossa entrevista, né, que a gente está chegando ao fim, que você deixasse uma mensagem, né, do que você considera hoje, sem pegar carona aqui nessa cauda do cometa, que você já teve ala de cometa lá atrás, assim, uma mensagem importante para essa juventude que está chegando aí nas escolas de samba hoje, com essa renovação que as escolas estão atravessando. Eu gostaria de complementar esse da Avenida, que foi muito importante para mim. Na ilha e na Portela também foi a falta de Natal. Quando ele morreu, no ano que ele morreu, eu também fiquei acabada, porque ele desfilava na frente e vinha atrás onde que eu desfilava. Ele me dava todo apoio. Teve um ano que ele arrancou até a roda da alegoria. Tinha uma alegoria. Que era para mim esperar. Aí eu disse, só para, vamos lembrar desse ano, a sua roupa não tinha ficado pronta, não havia sido entregue ali. Faltavam ajustes nela, né? Ali na concentração. Eu, como sou vaidosa, eu não vou para a avenida sem bordar nada, que era eu que fazia. Aí, para atrasar um pouco o desfile, o presidente da Portela, então, o Natal, o que ele fez, disse Vilma? Que quebrou a alegoria. Arranca uma roda de um carro alegórico, justifica que quebrou a alegoria para ter um tempinho ali de ajuste para essa arrumação, para chegar todo o figurino, toda a fantasia da Vilma. E eu levei um azar danado naquele ano, porque quando eu chego no Cais do Porto, o carro estoura o pneu também. Eu digo, putz, grilo. Aí a minha irmã que vinha no outro carro, que era para quando eu soltasse, que a gente vinha já vestida.
de casa dentro do carro. Então, quando soltava, eu tinha que arrumar. Minha irmã vinha. Aí eu mandei eles soltarem do outro carro, entrei e fui para a avenida. Eu digo, pega aí um táxi. De madrugada é difícil, né? Mas tudo bem. Aí, quando eu cheguei, ele disse, Ilma, você me mata do coração. Eu digo, me dá o dinheiro mais cedo, porque quem me dava o dinheiro para comprar só o material que pagava era ele. Aí eu digo, me dá o dinheiro mais cedo, que aí sai cedo. Aí ele virou, porque o rapaz, o diretor, virou para ele, Natal, a Vilma já chegou. Aí foi quando ele me viu, falou, aí virou para ele, bota a roda aí no carro e vamos entrar. Eu digo, ué, não quebrou? Quebrou nada, Ilma. Eu que tive que fazer isso para te esperar. Foi aí que eu vi, esse ano, é que eu senti o peso que eu carregava. Não era da roupa, era a bandeira. Aí que eu me senti rainha. Foi aí que eu passei a dizer que eu era rainha da Portela. Porque o peso da bandeira, eu digo, não, nunca mais. Aí fiz promessa, eu disse para ele, nunca mais vou atrasar. E não atrasei nunca mais. Tá vendo? Entendeu? Então, foi quando ele morreu, foi na ilha e teve outros muito gostosos também na Portela. Teve muitos. E agora a mensagem. Sua mensagem. Olha, a mensagem, o que eu tenho que falar para essas meninadas que estão começando, acho que já estão velhas, já têm já suas manias, suas coisas, e diz que já estão prontas, porque uma coisa importante, eu, até o último dia que eu saí de Porta-Bandeira, eu ainda estava aprendendo. Porque nunca a gente está pronta, porque sempre vem uma coisa, a gente cria uma coisa. Então, elas dizem que já está pronta. Eu não vejo isso na avenida. Eu vejo muita falha. Eu vejo. Então, o que eu tenho que dizer para essas meninadas, meu Deus do céu, presta bem atenção no que está fazendo e se gosta mesmo, não abandona. Vai em frente. Pode criar, sim. Cria, que é bonito criar, mas risca o chão. Cria, que é bonito, para não deixar morrer também a dança. Senão fica comum. Tem porta-bandeira que diz que aí se inspirou em fulano e cicrano. Tá certa. Dou razão a ela de falar isso. Sabe por quê? Porque ela dança igual, não é uma Vilma. É, viu só? E a gente com isso termina. Gente, a gente termina por aqui, agradecendo muito a sua presença, Muito, Vilma. muito. O cisne da passarela justamente por todo o gracejo, toda a graça dos movimentos que ela contou, que ela instituiu nesse solo sagrado da passarela do samba. Bruno, muito obrigada. Gente, obrigado, Paola. Obrigado, Vilma. Obrigada, Vilma, de dividir todas essas histórias aqui com a gente, eu viu? que tenho que agradecer. Lamento, porque tem muita coisa mais para botar em dia. Mas um dia a gente bota. A gente bota mais pra gente. Volta. Vai ser um prazer, só tenho viu? que agradecer a vocês. Nós que o carinho agradecemos que a sua vocês têm. presença, o seu carinho. Eu amo vocês, e as suas tá bom? histórias. E lá no ensaio técnico de carnaval, vamos se encontrar, se Vamos, Deus quiser. vamos se encontrar. Tá bom? Obrigada, viu? Gente, eu termino me despedindo de todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam até agora em mais um episódio do podcast Carnaval Sem Julgamento. Semana que vem, terça-feira, 8h20 da noite, mais um convidado para contar suas histórias. Bruno, muito obrigada. Muito Dona obrigado, Vilma, gente. muito obrigada. Obrigado, gente. Até semana que vem, Carnaval Sem Julgamento. Tchau. Tchau.